É, Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de Tottenham aqui. Resumo do mês de janeiro. Não resumo, mas opinar sobre esse mês, né, incrível para o torcedor do Tottenham. Quero falar da janela de transferências, que está aberta, e da crise que o Tottenham está sofrendo, né? A crise interna do Tottenham, principalmente envolvendo o Thomas Frank. Começando, vamos falar das repercussões que teve dos últimos dois jogos aí, contra o Bournemouth, contra o Aston Villa. Eu não fiz pós-jogo contra o Aston Villa porque eu não vi o jogo, simples. Primeiro eu queria falar do copinho do Arsenal, né? Thomas Frank apareceu do nada no jogo contra o Bournemouth com um copo, com a logo do Arsenal, tomando um café, né? Não é algo que derruba treinador, mas é claro que essa porra vai somar. Sempre que ele perder um jogo, alguém vai lembrar do copinho do Arsenal. Agora ele está mais fudido do que já estava, né? A crise do Tottenham não tem muito o que se falar. É o time que não evolui. O time do Tottenham não evolui desde o início do trabalho do Frank, não evoluiu em nada, ofensivamente falando. Esse é o maior problema. E a falta de resultados, porque o time não ganha, empatar é difícil. Quando ganha, a perspectiva que o torcedor vê é horrível, porque o time joga muito mal. E derrota vai acontecendo aos montes, né? O clima dentro do time é uma sensação que se passa que tá uma merda. Nós tivemos contra o Bournemouth, o Mick Van de Ven chamou um torcedor para uma briga, mas isso é uma das coisas mais leves que aconteceu no Tottenham, né? O Romero, né, também fez críticas públicas à diretoria, que são bastante válidas, já que eles também têm muita culpa na situação atual do Tottenham. Tem que ser criticado, tem que ser falado. Então, acredito que tá certo. Tem que criticar, tem que buscar um culpado, mesmo que isso está tirando a pressão dele, né? Falar só isso aí. Agora eu vou passar para a janela de transferências. O Tottenham chegou em janeiro com urgência de contratação. Isso é um sinal que deu muita bosta e que deu muito ruim tudo no Tottenham, né? Se tinha algum planejamento, deu tudo errado. Brennan Johnson saiu logo no início da janela. Minha opinião, é um cara importante para a história recente do Tottenham, querendo ou não. O gol na contabilização do gol do título da Europa League tá no nome dele. Ele foi o artilheiro da temporada passada. Não falo que vai fazer muita falta esportivamente, porque não era um jogador importante pro Tottenham, falando seriamente, friamente. Nem quando fazia os seus gols lá, podia se falar que ele era peça fundamental da equipe, né? Por causa que, ele é ruim. O sistema do Ange potencializou muito a característica dele de atacar o espaço. E ele no Crystal Palace vai ter muito isso. Então eu acho que nesses 6 meses ele vai, pelo menos nesses 6 meses ele vai brilhar. Já quando o Glasner sair, eu não sei. Matistel, que quer sair do Tottenham, que eu não vejo muito sentido. Depende do destino, né? Se ele for para um destino que ele vai jogar regularmente num clube, eu não vejo problema. Se for para um empréstimo, né? Mas que no Tottenham ele não tá jogando muitos jogos, apesar que ele vive um momento melhor. É o melhor momento dele na temporada. Tá jogando, fez 2, 3 jogos de sequência lá. Fez um gol, que
tinha 4% de chance de fazer o gol pelas estatísticas, que foi, tá, é um melhor momento dele na temporada e espero que, se continuar, ele pode jogar. Vai oscilar, é normal, tal. Souza, lateral esquerdo, chegou do Santos, não acompanho o Santos, então nem sei se vai agregar em alguma coisa. Eu imagino que não, lateral jovem. Gallagher, Conor Gallagher foi contratado ontem. Tottenham pagou 40 milhões no Gallagher, é uma situação bem complicada, porque não é um jogador que vale 40 milhões, até quando você vê que o Aston Villa tinha acertado com o Atlético de Madrid pagar 30 milhões mais 10 em bônus, e o Tottenham aceitou pagar 40 direto. Quando o Gallagher é um bom jogador, pro elenco acredito que vai agregar mais do que prejudicar, claro. É um jogador perfil que o Tottenham precisava no meio campo, porque ele tem uma habilidade bastante... não é boa, mas não é ruim, mas é boa. É boa, não é ótimo. Com a bola no pé, com criação de jogadas, de criatividade, mais que os outros volantes que nós temos no elenco, né? Que é o Bentancur, que machucou. Foi por isso que o Tottenham pagou 40 milhões no Gallagher. É o imposto janeiro mais o imposto desespero, que você tem que fazer essas coisas. O Tottenham sofreu 3 perdas graves no elenco, que é o Kudus, que era o melhor ponta da temporada, o Richarlison, que era o melhor jogador do Tottenham na temporada, e o Bentancur, que era o principal volante do Tottenham, né? Ele e o Palhinha são os principais pilares defensivos do Tottenham, revezando, dando muito problema com falta de dinâmica, sendo uma coisa que sempre a gente reclamou no Tottenham. Mas ele é uma peça flutuante, lesionou e o Tottenham teve que pagar 40 milhões pelo Gallagher. Queria falar muito de... que foi vendido por torcedor do Tottenham, né? Porque foi dito que o Tottenham ia investir pesado nessa janela, que ia tentar grandes nomes. Acredito que tentou nomes como Diomandé, muito especulado, pontas de elite, talvez. Não sei, mas no final não contratou ninguém, né? Contratou Souza e o Gallagher até agora. Tem mais 15 dias em janeiro, vamos ver o que vai dar. O time do Tottenham é o time que mais precisa investir. Precisa contratar jogadores, tem que reforçar o elenco. Thomas Frank, ele não é culpado da situação que o time está agora. Eu não acredito nisso. Para mim não tem como ele ser culpado, sendo que o elenco não é bom. Nenhum treinador conseguiria dar jeito com o elenco atual que tem na mão. O elenco do Tottenham é bastante carente em algumas áreas, principalmente no meio campo e ponta esquerda. E reserva de ponta direita, porque o Kudus não tem reserva. E o único reserva que tinha era o Brennan Johnson, que foi embora. Nas laterais, um reserva para as duas laterais, isso é um outro problema, mas chegou o Souza, vamos ver se o Souza vai ser o reserva imediato lateral esquerda, ou se eles vão continuar com o Spence, porque aí não dá nada, né? Na zaga é a região que o Tottenham mais tem opções, né? Tem 4 a 5 opções. Romero, Madevem, Danso, Dragozin, Ben Davies, eu não sei se saiu, não sei se o... Nossa, esqueci o nome do outro. Tá, não, Ben Davies, é isso aí. Agora centroavante tem o Colomani. O Theo pode jogar de 9, apesar que o Theo fisicamente é meio abaixo. Mas dá pra se virar. Então é isso. Minha perspectiva do Tottenham, pra mim,
Se o Tottenham não investir para contratar jogadores, pro Thomas Frank, pro próximo treinador que vir, isso aqui nunca vai dar certo. A situação do Thomas Frank é delicada. O time não evolui faz anos. Isso é um grande problema. Anos não, né? Tá. O time não evolui. Ele precisa de resultado urgente. Ele vai enfrentar o West Ham, que vai ser muito importante para ele, porque tem que ganhar. Ele precisa de pontos na Premier League, porque mesmo o Tottenham não pode ficar tão baixo na tabela de novo. O Tottenham é 17º. Terminou em 17º na Premier League. Mas ganhou a Europa League naquela temporada. Então, pra mim tá tudo certo. É isso. Simples, é isso. Tem que contratar. Tem que... O treinador é uma peça que você precisa dar armas pra ele. Ele é um soldado que você tem que dar armas pra ele lutar na guerra. Que ele não consegue lutar na guerra sem armas. Ele não pode lutar numa guerra desarmada. Um soldado não pode lutar numa guerra desarmada, né? Acho que é consenso geral isso aí. Então, tchau, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Beijo, gratidão aí se alguém assistiu. Deus abençoe todo mundo aí. Amém.